Eu estava com o vestido azul escuro que comprei para os nossos aniversários de casamento e que usei só 2 vezes. A maître sorriu para mim com pena, e disse baixinho que a mesa principal já estava completa. Eu não me entendi. Meu marido ergueu a taça de espumante, sorriu para os investidores e, sem me olhar, apoiou a mão nas costas de outra mulher, conduzindo-a ao lugar de honra. A outra mulher que eu apresentei à minha família como amiga. A outra mulher que andava pela minha cozinha como se conhecesse as minhas gavetas. A outra mulher que, diante de todos, sentou-se onde por anos eu sentei ao lado dele. Senti o chão escapar. Eu parei, com a bolsa pressionada contra o corpo, e ouvi a gargalhada contida na ponta da mesa. Era uma noite feita para me ensinar a desaparecer. Se você chegou até aqui, respira comigo. Eu sei que é pesado. Eu sou a Marta, tenho 49 anos e preciso te pedir algo de coração. Se essa história te prende, curte o vídeo, se inscreve no canal e me deixe um carinho nos comentários. Me diz seu nome e de onde você me acompanha. Eu sempre leio, sempre. É a minha forma de não me sentir sozinha dentro dessas memórias. A maître, delicada, ofereceu-me um assento numa mesa lateral, daquelas que parecem improvisadas, como se a qualquer momento fossem desmontadas e guardadas num depósito. Eu fiquei. Eu fiquei porque não sabia ainda o que fazer. Atrás de mim, o som de talheres e conversas medidas. À frente, as flores caríssimas que eu mesmo escolhi mais cedo, quando passei no salão de eventos para alinhar detalhes. Eu vi meu marido. Eu evito dizer o nome dele, porque o som pesa. Levantar-se para agradecer à equipe pelo esforço. E eu, a equipe de uma vida inteira, virei invisível de uma hora para outra. Ao lado dele, a amiga, vou chamá-la de Lara, estava iluminada por uma luz que não era do lustre. Era a luz de quem acabou de ser apresentada como a dona da casa sem ser. Eu tremi. Tremi porque não foi surpresa apenas, foi humilhação calculada. Eu sabia que algo vinha mudando nos últimos meses. Peças se moviam sem que eu percebesse o todo. Reuniões marcadas e desmarcadas sem que eu fosse informada. Viagens que não precisavam de mim. Decisões sobre a empresa que eu ajudei a erguer com planilhas feitas à noite, contatos costurados em aniversários de criança. Eu sempre estive lá, sempre. Só que naquela noite, eu entendi o que era ficar de fora pela primeira vez, de forma oficial. Uma garçonete pousou um prato na minha frente. Eu olhei o risoto que eu mesma provei na degustação e pensei em como o arroz guarda um quê de obediência. Absorve o caldo que lhe dão e tenta ficar inteiro. Eu também tentei ficar inteira. Respirei. Apertei o guardanapo no colo até amassar o tecido. Um dos investidores, um homem que conheço há anos, cruzou o salão procurando algo. Ou alguém. Nossos olhos se encontraram. Ele me reconheceu. Mexeu os lábios num quase desculpa e desviou. Ninguém queria se comprometer com a verdade óbvia. Eu fui deslocada da minha própria mesa. Brindemos, disse meu marido, aos novos tempos. Os novos tempos tinham rosto, batom vermelho e o perfume que eu mesma dei de presente a Lara no último aniversário. Eu queria rir, eu queria levantar, bater palmas e dizer bravo, a encenação ficou perfeita. Mas eu não sou feita de explosões. Eu sou feita de persistências silenciosas. E ali, com a colher tocando o risoto para fingir normalidade, eu comecei a viajar para trás, porque o passado me explicaria o presente. Quando eu conheci o meu marido, eu era a moça que resolvia. Era a que anotava, confirmava, ligava, comprava bolo, fechava contrato, calculava custo, fazia R$1 parecer 3. A gente começou a empresa numa sala emprestada, com móveis usados e uma cafeteira que queimava o café de tão antiga. Eu colocava o filho no colo, o telefone no ombro e anotava tudo numa agenda que, se abrir hoje, deve ter cheiro de tinta e desespero. Eu acreditava nele, acreditava no nós. Vieram os filhos, 2 meninas que nasceram com olhos atentos, como se observassem o mundo desde antes de respirar. Eu virei mãe
E ainda assim continuei sendo o motor da casa e da empresa. Eu aprendi a sorrir quando faltava dinheiro e a dizer vai dar certo, mesmo quando tudo parecia desmoronar. Só que, com o tempo, algo se deslocou. Ele foi ficando distante, frio. Eu dizia que era cansaço. Eu dizia que era fase. Eu dizia que era isso e aquilo. Eu dizia muita coisa para não dizer a única, que eu estava sozinha ao lado de alguém. Lara apareceu como aparecem pessoas que parecem solução, indicada por uma amiga em comum, competente, para aliviar o meu lado. Marta, você precisa de alguém, diziam. E eu precisava mesmo. Eu abri a porta e ensinei a ela onde guardo os copos, como peço o pão da padaria, o nome dos nossos fornecedores, as manias dos clientes. Eu expliquei como minhas filhas gostam de macarrão, o jeito de dobrar as toalhas que parecem pequenas vaidades, mas que seguram uma casa em pé. Eu apresentei Lara as minhas datas, aos meus horários, aos meus afetos. O que eu não sabia é que enquanto eu ensinava a casa, outra casa era construída dentro da minha, com paredes que eu não via. Sinais? Havia. Claro que havia. A piada sobre como eu não entendo números grandes, quando fui eu quem calculou as margens durante anos. O comentário sobre Marta é mais do operacional, como se operacional fosse sinônimo de pouca importância. O olhar dele para Lara quando ela dizia algo óbvio, como se fosse brilhante. Eu ouvi risadas atrás de portas. Eu voltei 2 vezes para buscar a carteira e encontrei silêncios que não combinavam com o tarde de trabalho. Eu vi a sombra do meu lugar se encolher. Mas eu segui. Segui como quem acredita que lealdade vence. Como quem não quer ser injusta antes da hora. Como quem tem filhas e por elas segura um mundo com a ponta dos dedos. Naquela noite, porém, a encenação virou decreto. Eu olhei para minha mão esquerda. A aliança brilhava menos. A luz do salão era bonita demais para uma noite tão feia. Marta, você tá bem? A pergunta veio da garçonete. O rosto jovem, preocupado. Posso trocar seu vinho? Traz água, por favor. Quando ela saiu, eu peguei o celular. Meus dedos não obedeciam. Eu escrevi uma mensagem para minha filha mais velha. Tá tudo certo por aí? Ela respondeu rápido. Sim, mãe, tudo bem. E aí? E aí? Eu olhei a mesa principal. Depois te ligo. Eu não queria dizer nada sem respirar fundo. Eu não queria que minhas palavras nascessem de raiva. Eu queria que elas nascessem de lucidez. Meu marido ergueu a taça novamente, agradeceu patrocínios, números, metas, um futuro mais profissional. Eu registrei as palavras como quem registra uma confissão. O futuro mais profissional não me comportava. Quando acabou, os convidados circularam. Eu levantei, ajeitei os ombros e fui até o banheiro. Fechei a porta do boxe e apoiei a testa no azulejo frio. O frio me trouxe de volta. Eu não chorei, ainda não. Voltei à mesa com o rosto lavado e descobri Lara sozinha no corredor, ao telefone, rindo com uma intimidade que me lembrou aniversários na minha sala. Quando ela me viu, endireitou a postura, desligou. Você tá linda, Marta, disse ela, abrindo os braços. Eu dei um passo para trás sem querer. Obrigada. Foi tudo muito corrido. Ela começou como quem ensaia desculpa para um crime que ainda não foi nomeado. Corrido costuma ser quando a gente está vivo e corre muito quando precisa esconder. Ela piscou, tensa. Não entendi. Entendeu sim. Nós duas entendíamos. Ficamos parados por um segundo que pareceu comprido demais. Um dos sócios passou com 2 taças. Foi um sucesso, exclamou, sem perceber o ar parado entre nós. Lara sorriu para ele, tocou o braço dele com uma intimidade que empresta confiança à mentira e entrou novamente no salão. Eu decidi ir embora antes que a noite resolvesse me quebrar de vez. Assinei uma comanda, deixei R$60 de gorjeta para a garçonete porque eu queria que alguém ali recebesse alguma coisa boa naquela história e chamei um carro. No trajeto, eu olhei para a janela.
e vi rostos desconhecidos atravessando a noite. Cada um com seus banquetes, cada um com suas mesas. Eu cheguei em casa e, pela primeira vez em muito tempo, fechei a porta atrás de mim, sem acender as luzes. Fui para a cozinha, fiz um café ruim, daqueles apressados, e encostei na bancada. Eu tinha 2 opções: gritar agora ou observar. Escolhi observar. Escolhi recolher o que fosse prova. Não porque eu quisesse dinheiro, eu não queria, mas porque eu queria nomear o que aconteceu. Eu queria verdade. Abri o notebook. Entrei no e-mail da empresa, no meu e-mail, e no e-mail que, sem alarde, eu tinha requisitado ao TI meses antes, quando percebi que a assistente tinha privilégios demais. Eu nunca li nada. Eu só quis garantir acesso se um dia precisasse. Pois bem, era esse dia. As primeiras mensagens eram profissionais, assim como foram os primeiros meses. Depois, floresceram adjetivos: brilhante, insistência certa, aquela camisa que você usou ontem, trocas fora de hora, convites para reuniões rápidas que duravam mais do que a agenda admitia. E então, a guinada. Planilhas anexadas com remessas para contas recém-abertas, sempre com justificativas nebulosas, adiantamento fornecedor, ajuste de contrato. Eu conhecia os fornecedores. Aqueles nomes não eram fornecedores. Eram letras geladas em contas quentes. Eu anotei tudo. Cada e-mail, cada remessa, cada data. Quando encontrei uma conversa em que meu marido pedia discrição total sobre o novo plano societário, eu parei de respirar por alguns segundos. O arquivo anexado, Reorganização 2023.xlsx, estava lá. Abri. No extrato, transferências que, no fim, levavam a uma conta no nome de uma pessoa jurídica recém-criada com sócia administradora, Lara. O estômago virou. Não era apenas uma traição da cama. Era a traição do tijolo, do cimento, do parafuso que eu comprei no fiado. Eu continuei. Eu fui para as mensagens de celular que sincronizavam com o e-mail. Havia fotos de viagens que eu não precisei ir. Havia uma troca, em que ele dizia: ela não entende o momento, vai atrapalhar. Eu atrapalhava? Eu que vendi minhas joias para pagar folhas de pagamento nos primeiros anos. Eu que pedi emprestado R$ 10.000 a uma madrinha para cobrir uma multa que nos mataria se caísse. Eu que vendi uma herança pequena, um terreno, para você comprar máquinas e poder dizer que agora somos grandes. Atrapalhar. Não sei quanto tempo passou. A madrugada começou a clarear. Eu ouvi o carro na garagem. Ele entrou em casa com o cheiro do perfume que eu conhecia. A chave chacoalhou. Eu fechei o notebook com calma. Sentei na mesa da sala. Eu não ia fazer escândalo. Não agora. Eu queria olhar nos olhos. Marta? Ele chamou. A voz tentava ser casual. Você estava no evento? Eu estava. Ah, não te vi. Ele respondeu, e eu senti uma raiva, lúcida. Não era que ele não me viu, era que não era para eu estar no campo de visão dos novos tempos. Eu também não vi você, eu disse. Vi um homem que eu não conheço. Ele se aproximou, deixou a pasta no sofá. Você está nervosa. A noite foi importante. Precisava de delicadezas. Delicadeza? Eu repeti, como quem testa no paladar uma palavra que azedou. Delicadeza é avisar a sua mulher que ela não vai sentar onde sempre sentou. Delicadeza não usar o perfume que ela te deu na pele da outra. Delicadeza não lavar dinheiro do nosso patrimônio em nome de gente que entra na minha cozinha como amiga. Ele piscou. 1 segundo. Depois os ombros ficaram duros. Cuidado com as palavras, Marta.
Você que deveria ter tido. Ficamos em silêncio. O relógio da sala marcava o tempo como uma testemunha impaciente. Ele percebeu que eu não estava ali para gritar, e isso o desarmou. Você não entende o momento, ele disse, enfim, repetindo a frase da mensagem que eu já tinha lido. Ah, eu entendo sim. Eu entendo melhor do que você imagina, eu respondi, e empurrei para ele o envelope com impressões que fiz da planilha e de parte das mensagens. Eu não queria que ele pensasse que eu estava blefando. Ele leu a primeira página. A cor sumiu do rosto. Onde você pegou isso? No lugar de quem tem direito a saber. Ele jogou o papel sobre a mesa. Você sempre foi dramática. Eu ri. Eu ri porque o desprezo traía. Dramática? Dramática é a produção que vocês fizeram hoje. Eu só estou constatando. Ele andou pela sala. Não existe nada ilegal. Ainda não sei, mas existe o que é imoral, e existe o que é sujo, e existe o que é pequeno. Você, hoje, foi pequeno. Ele suspirou, derrotado por um instante, e então tentou outro caminho. Vamos conversar amanhã. Você está cansada. Eu tô cansada há anos, eu disse, levantando. Amanhã eu ligo para o nosso advogado. E à noite eu gostaria que você estivesse em casa às 8. Eu vou convidar nossas filhas. E mais algumas pessoas. Algumas pessoas? Os sócios e a Lara, já que é tempo de transparência. Ele abriu a boca para interromper e eu fiz com a mão um gesto que até eu desconhecia. Um chega. Calmo e definitivo. Dorme. Eu também vou tentar. Eu não dormi. Eu virei na cama como quem procurasse um lugar que não existia. Às 7 eu estava em pé. Fiz café com cuidado. Escrevi uma mensagem para minha filha mais nova. Vem jantar aqui hoje às 8? Queria todos juntos. Ela respondeu com um coração. A mais velha demorou um pouco mais e depois mandou. Hoje não dá, mãe. Jantar com o pai e uns amigos. Eu olhei para a tela e senti um frio. É aqui. Respondi. Silêncio. Minutos depois. Eu passei o dia com uma precisão que surge quando o coração está estraçalhado e a cabeça estranhamente muito clara. Liguei para o advogado. Eu não queria transformar a casa num tribunal, mas eu precisava de alguém que me lembrasse dos meus direitos quando minha força vacilasse. Ele veio às 6, discreto. Trouxe uma pasta e olhos que sabiam que já viram em outras salas. Mulheres que sustentaram mundos em cima dos ombros e que um dia cansaram de fingir que não doía. Às 8 a campainha tocou. As meninas chegaram primeiro. A mais nova me abraçou com força. A mais velha entrou contida, como quem pisa em chão desconhecido. Eu beijei as duas. Obrigada por virem. Em seguida, os sócios. Apertos de mão que variavam entre o sincero e o culpado. Por último, Lara, com um arranjo de flores. Trouxe para você, Marta, disse como quem traz paz. Eu aceitei. Obrigada. Coloca ali, por favor. Eu queria que cada gesto tivesse um lugar claro. Meu marido vinha atrás, com a chave na mão, como se entrar na própria casa exigisse autorização. Nós sentamos. Eu servi água. Não quis bebida. Eu estava sóbria de mim. Obrigada por virem tão em cima da hora. Comecei com a voz que eu uso para falar de coisas sérias sem tremer. Eu pedi esse encontro porque ontem aconteceu algo que precisa ser nomeado. E eu prefiro que seja por mim. Eu contei. Não tudo de uma vez, mas em camadas. O jantar, a mesa, a apresentação de Lara como anfitriã, o deslocamento que, além de simbolismo, era uma operação em curso, a reorganização societária, os repasses, os e-mails, os carimbos de confidencial. Eu usei poucas palavras grandes, eu me agarrei aos fatos.
Enquanto eu falava, via rostos. Um sócio ficou vermelho, outro, muito quieto, olhava para as mãos. Lara respirava rápido. Minha filha mais velha me encarava com uma mistura que doía. Amor e lealdade dividida. Minha filha mais nova chorava em silêncio. Quando terminei, coloquei sobre a mesa parte das impressões. Isso é o suficiente para dizer o que precisa ser dito. O resto eu guardo com quem sabe como usar. Meu marido levantou. Isso é um espetáculo, ele disse, sarcástico. Parabéns. Não, espetáculo foi ontem. Hoje é só verdade. Lara é essencial para a empresa, ele arremessou, como se isso justificasse o que não se justifica. Eu olhei para Lara. Talvez seja, mas ninguém é essencial ao custo de apagar a outra. Ela mordeu o lábio. Eu nunca quis te ferir, Marta. A gente fere quando escolhe. Uma das coisas mais dolorosas naquela noite que eu não esperava veio da minha filha mais velha. Mãe, ela começou trêmula. Eu sabia que eles estavam juntos. A palavra tombou no chão como um copo que se quebra e não tem como colar sem aparecer as marcas. Eu não dormi. Eu virei na cama como quem procurasse um lugar que não existia. Às 7 eu estava em pé. Fiz café com cuidado. Escrevi uma mensagem para minha filha mais nova. Vem jantar aqui hoje às 8? Queria todos juntos. Ela respondeu com um coração. A mais velha demorou um pouco mais e depois mandou. Hoje não dá, mãe. Jantar com o pai e uns amigos. Eu olhei para a tela e senti um frio. É aqui, respondi. Silêncio. Minutos depois. Eu passei o dia com uma precisão que surge quando o coração está estraçalhado e a cabeça estranhamente muito clara. Liguei para o advogado. Eu não queria transformar a casa num tribunal, mas eu precisava de alguém que me lembrasse dos meus direitos quando minha força vacilasse. Ele veio às 6, discreto. Trouxe uma pasta e olhos que sabiam que já viram em outras salas. Mulheres que sustentaram mundos em cima dos ombros e que um dia cansaram de fingir que não doía. Às 8 a campainha tocou. As meninas chegaram primeiro. A mais nova me abraçou com força. A mais velha entrou contida, como quem pisa em chão desconhecido. Eu beijei as duas. Obrigada por virem. Em seguida, os sócios. Apertos de mão que variavam entre o sincero e o culpado. Por último, Lara, com um arranjo de flores. Trouxe para você, Marta. Disse como quem traz paz. Eu aceitei. Obrigada. Coloca ali, por favor. Eu queria que cada gesto tivesse um lugar claro. Meu marido vinha atrás, com a chave na mão, como se entrar na própria casa exigisse autorização. Nós sentamos. Eu servi água. Não quis bebida. Eu estava sóbria de mim. Obrigada por virem tão em cima da hora. Comecei com a voz que eu uso para falar de coisas sérias sem tremer. Eu pedi esse encontro porque ontem aconteceu algo que precisa ser nomeado, e eu prefiro que seja por mim. Eu contei. Não tudo de uma vez, mas em camadas. O jantar, a mesa, a apresentação de Lara como anfitriã, o deslocamento que, além de simbolismo, era uma operação em curso, a reorganização societária, os repasses, os e-mails, os carimbos de confidencial. Eu usei poucas palavras grandes, eu me agarrei aos fatos. Enquanto eu falava, via rostos. Um sócio ficou vermelho, outro, muito quieto, olhava para as mãos. Lara respirava rápido. Minha filha mais velha me encarava com uma mistura que doía. Amor e lealdade dividida. Minha filha mais nova chorava em silêncio. Quando terminei, coloquei sobre a mesa parte das impressões. Isso é o suficiente para dizer o que precisa ser dito. O resto eu guardo com quem sabe como usar. Meu marido levantou.
Isso é um espetáculo, ele disse, sarcástico. Parabéns. Não, espetáculo foi ontem. Hoje é só verdade. Lara é essencial para a empresa, ele arremessou, como se isso justificasse o que não se justifica. Eu olhei para Lara. Talvez seja, mas ninguém é essencial ao custo de apagar a outra. Ela mordeu o lábio. Eu nunca quis te ferir, Marta. A gente fere quando escolhe. Uma das coisas mais dolorosas naquela noite que eu não esperava veio da minha filha mais velha. Mãe, ela começou trêmula. Eu sabia que eles estavam juntos. A palavra tombou no chão como um copo que se quebra e não tem como colar sem aparecer as marcas. Sabia? Minha voz saiu lenta, como se atravessasse água. Eu vi uma mensagem. Faz tempo, eu achei que era melhor não me meter. A sala encolheu. As paredes chegaram mais perto. Eu levei a mão ao peito. Meu amor, eu disse, lutando com a parte de mim que queria virar pedra. Quando a gente se omite, a gente escolhe um lado. Ela chorou, finalmente. Me desculpa. Eu a abracei. Eu abracei porque, na minha casa, dor não vira arma. Mas eu também disse no ouvido dela, eu preciso que você me veja. Hoje, eu preciso que você me veja. Meu marido bateu a mão na mesa. Isso virou um tribunal, ele reclamou. O advogado, discreto até então, pigarreou. Não precisa virar tribunal, mas há consequências, e elas serão tratadas de forma correta. Eu encarei meu marido com a calma de quem cruzou uma noite inteira para chegar ali. Eu vou sair desse casamento. Eu disse isso como quem assina um documento dentro de si. E eu vou sair com o que é meu por direito. Você sabe do que eu tô falando. Lara se encolheu. Um dos sócios passou a mão no rosto. Minhas filhas se entreolharam. Eu continuei. Eu não vou fazer guerra. Eu não quero sangue. Eu quero justiça. E eu vou reorganizar a minha vida. Com calma. Com dignidade. Mas sem fechar os olhos. Nunca mais. Eu sabia que o clímax ainda não tinha explodido. Eu sabia que mais à frente alguma coisa maior viria. A reviravolta que muda o tabuleiro. Porque histórias como a minha raramente terminam na primeira verdade. Mas naquela noite eu plantei a semente do fim da mentira. E pela primeira vez em muito tempo, minha voz não tremeu. Naquela noite, depois que todos se foram, a casa ficou com um cheiro de vidro molhado, como se a sala tivesse tomado chuva por dentro. Eu juntei os papéis da mesa devagar, não para escondê-los, mas para me lembrar que aquilo tudo era real, que não foi um pesadelo comprido. Cada folha levava um pedaço de mim. Números, datas, valores, assinaturas, remessas, nomes que eu reconhecia e outros que eu aprenderia a reconhecer. A lâmpada do abajur, amarelada, fazia sombra no canto do sofá onde tantas vezes eu adormeci esperando ele chegar. Agora, esse mesmo canto parecia um palco depois que o público vai embora e ficam apenas os confetes pisados e o eco dos aplausos que não eram para mim. Eu fiquei em pé no centro da sala e respirei, tentando achar o ar. A maçaneta do quarto de hóspedes girou, mas não abriu. Ele estava lá, quieto, como quem tenta tornar a própria presença inocente pelo silêncio. Minhas filhas haviam subido. A mais nova me abraçou na escada e disse, "Tá doendo, mãe?" E eu só consegui passar a mão no cabelo dela e responder, "Vai passar", sem saber quando e como se cura o que não sangra por fora. Peguei a pasta, guardei os comprovantes e sentei de novo. A madeira da mesa, marcada por anos de copos quentes, parecia mais áspera. Eu passei a mão por cima, recordando de quando a compramos num bazar. "É provisória, Marta. Quando tudo melhorar, a gente troca", ele disse. O provisório ficou, como fica quase tudo na vida de quem põe o corpo na frente da tempestade. A mesa era nosso testemunho, e agora era meu altar. Abri o notebook. A planilha Reorganização 2023.xlsx ainda estava ali, como uma ferida aberta. Passei devagar por cada aba, fluxo, PJ novas, adiantamentos, governança. Havia uma frieza organizada naquele arquivo que me provocava náusea.
A maldade, quando se veste de método, dói mais porque parece inevitável. Tracei com os olhos as setas de dinheiro que saíam de nossas contas e caíam enormes que eu nunca ouvira, até chegar naquele que eu conhecia e foi quando a alma murchou. A conta no nome da minha filha mais velha. O campo descrição falava em consultoria júnior, mentoria de expansão, projeto especial. Eu vi o tamanho dos valores e senti meu estômago contrair como se eu tivesse engolido pedras. Não chorei imediatamente. Antes veio a negação. 1 minuto ou 2 de deve haver outra pessoa com o mesmo nome, pode ser erro, talvez seja só uma coincidência cruel. Em seguida, o reconhecimento. Número de CPF, agência, último dígito do banco. Era ela, minha menina, minha moça, a que eu ensinei a amarrar o cadarço no tapete da sala, a que escreveu bilhetes com a minha caneta favorita e colou na geladeira, a que me pergunta até hoje se o tempero do feijão tá bom. O choro veio com um barulho. Eu me encolhi na poltrona e chorei abraçando a pasta, como se protegê-la me protegesse do resto. Tive vontade de subir correndo e acordá-la, pegar na mão dela e dizer não, não, me diz que não. Mas alguma parte lúcida em mim me mandou esperar o dia. Eu precisava de coragem, não de impulso. E a coragem é uma coisa silenciosa que cresce quando a gente organiza o caos em pilhas. Provas, perguntas, limites. Fui à cozinha, fiz café forte sem açúcar. A xícara esquentou as mãos. Apoiei os cotovelos na bancada e reparei nas marcas pequenas na pedra, riscos de faca, manchas de vinho, respingos de óleo que não saíram completamente, e pensei em como a casa também vira corpo. Ela guarda nossas cicatrizes. Pensei no dia em que Lara atravessou esta cozinha com a intimidade de quem conhece onde guarda o sal grosso e os panos de prato. Lembrei dela rindo alto, dizendo, Marta, você é a melhor com listas. E eu, tola, respondendo, é só costume. E eu mostrei a casa, mostrei a geladeira, mostrei os armários. Agora, eu precisava reaprender a fechar portas. O dia nasceu azul, daqueles que enganam. Eu vesti um moletom largo, prendi o cabelo num coque torto e pus água para ferver de novo. A mais nova desceu primeiro, o rosto amassado de travesseiro, a camiseta do colégio virada do avesso, sentou no banco alto da cozinha e ficou me olhando com um cuidado que me doeu de tão bonito. Quer pão? Perguntei. Ela fez que sim, com uma tristeza nos ombros de quem queria me tirar a metade do peso com uma colherzinha de café. A mais velha desceu depois, arrumada como se fosse a uma reunião. Perfume suave, rabo de cavalo firme, celular numa mão, chaves na outra. Bom dia, disse sem me olhar diretamente. Bom dia, respondi, e o som da minha voz pareceu de alguém mais velha que eu. Vai sair cedo? Arrisquei. Vou ver umas coisas com o pai, respondeu. Automática. O pai. Eu senti a palavra me ferir por dentro com a naturalidade com que ela dizia. Não seu pai. O pai. Como se o centro tivesse se deslocado e eu fosse a periferia do próprio mapa. Não falei nada. Nem ali, nem durante o café, nem quando ela guardou o copo vazio e disse tchau. Esperei a porta fechar para respirar o resto. Mãe, a mais nova chamou, baixinho. É melhor você deixar para falar quando ela voltar sozinha. Eu sorri com a boca, sem nenhuma alegria, e concordei. Nossos filhos às vezes viram espelhos, às vezes bússolas. Fui ao escritório do advogado na hora do almoço. Ele me recebeu com olhos que já viram muitos casamentos partirem ao meio e muitos patrimônios se desfazerem como açúcar na água. Espalhei as folhas sobre a mesa dele com a pressa de quem tem medo de mudar de ideia. Ele leu calado, marcando coisas com uma lapiseira curta. Está tudo muito bem documentado, disse. Eles foram descuidados por excesso de confiança, ou por desprezo. Os dois, respondi. Ele sempre achou que eu não saberia ver. Ele apoiou o cotovelo na mesa e entrelaçou os dedos. Sobre sua filha,
começou com cuidado. Precisamos entender se ela tinha ciência do que recebia e da origem. Isso muda tudo. A lei vê intenções, ainda que não as alcance totalmente. Você precisa conversar com ela, mas sem acuar. Tente ouvir o que ela pensa que está acontecendo. Doeu só de você dizer, confessei. Eu sei, ele respondeu. Mas a verdade nunca é menos verdade por doer. Voltei para casa com a pasta no colo, como quem traz um bebê que nasceu e vai mudar tudo. As horas custaram a passar. Quase no fim da tarde, recebi uma mensagem da mais velha. Mãe, chego umas 8. Respondi, ok, te espero. Fui para a cozinha preparar o jantar mais simples e mais importante da minha vida. Arroz, feijão, frango grelhado, salada. Quis coisas que não mentem. O perfume do alho estalando na frigideira me ajeitou a coluna. A casa, por instantes curtos, voltou a ser casa e não tribunal. Às 8 e pouco ela entrou. Largou a bolsa na cadeira, prendeu uma mecha que caiu do rabo de cavalo e perguntou: "Que cheiro bom é esse?" "O de sempre", respondi, e foi como dizer: há coisas que não mudam. Chamamos a irmã, sentamos as três. Eu comecei falando de nada. "Você viu a matéria do colégio? A diretora é nova. O cachorro do vizinho sumiu e voltou sozinho." Elas responderam como dá para responder ao banal quando o essencial está atravessado na garganta. Acabei com a louça, sequei as mãos e levei a chaleira e 2 canecas para a mesa. Camomila para ela, hortela para mim. "Filha", eu disse, e a palavra me emocionou e me feriu ao mesmo tempo. "Eu preciso te perguntar uma coisa. E preciso que você me responda como se estivesse salvando uma vida." "Por que tá?" Ela me olhou com uma atenção que não era costumeira. "Você sabia do caso do seu pai com a Lara?" Ela respirou, assentiu muito de leve. "Eu soube faz tempo. E decidiu não me contar. Eu não sabia como." "Sabia sim", eu disse com calma. "Só não quis. Eu entendo. Entendo e dói igual." Ela encolheu os ombros, apertou a caneca com as 2 mãos. Eu continuei. "E sobre as transferências? Depósitos na sua conta, consultoria júnior, projeto especial. Você sabia o que era?" O olhar dela baixou devagar como a pálpebra quando a gente apaga. O silêncio ficou grande entre nós. Eu esperei. Aprendi nesses dias que o silêncio amadurece a verdade quando a gente segura firme a árvore. "O pai disse", ela começou, a voz um pouco rouca, "que era um jeito de me garantir, de eu não depender de ninguém. Disse que eu ajudava, que eu era os olhos dele na minha geração, que eu tinha ideias de comunicação, de crescimento. Eu acreditei." Ela fechou os olhos. Eu quis acreditar. "E quando você viu a mãe fora da mesa ontem?" Perguntei sem aumentar 1 milímetro o tom. "O que você pensou que estava acontecendo?" Ela mordeu o lábio e uma lágrima escorreu pelo canto. Que era feio, mas que também era tarde para voltar atrás. Eu achei que, se eu ficasse do lado dele, eu poderia cuidar melhor de você, que eu teria mais controle. A palavra saiu torta e com ela um pedaço do engano que a sustentava. Eu segurei a mão dela. Controle não se constrói com mentira, meu amor. Controle não protege. Controle prende. O que protege é a verdade e a coragem de sustentar a verdade quando ela é a coisa mais cara da sala. Ela chorou com força, o rosto escondido nos dedos. A irmã mais nova levantou, puxou a cadeira e abraçou por trás. Ficamos assim, nós 3, um nó de mulheres tentando se desatar sem se arrancar. "Eu errei", ela disse por fim. "Eu errei e não sei como consertar." "Primeiro, reconhecendo, sem mais", respondi. "Depois, devolvendo o que não é seu. E por último, ficando do lado certo, mesmo que doa mais agora. Isso é caráter. Isso é adulto." Ela respirou pelo nariz, ainda fungando. "Eu fico com você. Não é comigo, é com a verdade", corrigi. "Mas eu agradeço. Eu preciso." A mais nova, ainda abraçada a ela, disse: "A gente fica juntas."
E eu soube naquele instante que a parte do meu coração que tinha se quebrado no nome da filha também tinha algum jeito de se juntar de novo. Não igual, mas forte de outro modo. Eu mandei mensagem para o advogado. Ela sabia em parte. Quer desfazer. O que fazemos? Ele respondeu rápido. Reunimos provas da devolução voluntária e da cooperação. Isso ajuda muito. Conversaremos amanhã cedo. Guardei o celular. Olhei minhas filhas e disse: obrigada. Não por terem me aplaudido, ninguém me aplaudiu, mas por terem ficado. Às vezes, ficar é tudo. Quando elas subiram, refiz a lista do que precisaria para o próximo passo. Eu havia marcado o jantar de confronto para 2 dias depois. Mesma sala, mesma mesa, outra história. Convidei os sócios com um convite curto e objetivo. Precisamos alinhar medidas. Sua presença é imprescindível. Convidei Lara com uma frase só. Sua presença é necessária. E pediu ao advogado que viesse discretamente como amigo da família. Eu conheço a força da formalidade quando a verdade precisa de guarda-costas. Na véspera não dormi. Em vez disso, caminhei pela casa como quem reveza a vigília com o próprio passado. Entrei no quarto das meninas, o das bonecas agora guardadas, a prateleira de livros rabiscados por dentro, o quadro torto que eu prometi endireitar e pedi silêncio aos fantasmas. Abri o armário do quarto que um dia foi meu e dele e passei a mão pelos cabides como quem despede de roupa. Escolhi um vestido que não era novo, mas em que eu me reconhecia. Azul escuríssimo, tecido pesado, bolso fundo para caber as mãos que tremem. Fiz um coque melhor, passei um batom que eu costumava usar em aniversários. Quis me parecer com a mulher que eu fui tentando ser durante anos. Firme, discreta, impossível de empurrar sem resistência. No fim da tarde, o advogado chegou com uma pasta de couro que parecia mais leve do que a minha. Vamos com calma, ele disse, me lembrando que a pressa é irmã da raiva. Você fala primeiro. Eu intervenho só se necessário. Tenha os documentos por ordem, cronologia de desvios, cópias assinadas, planilha de repasses, inclusive os que voltarão. Não subestime nem ridicularize ninguém. Clareza, não espetáculo. Espetáculo foi o que eles fizeram, eu disse. Hoje é só a verdade. Ele assentiu com um meio sorriso triste. Às 8, a campainha tocou. Meu coração fez barulho de guarda-roupa mudado de lugar. Abri a porta, entraram os sócios, um a um, cada um carregando o próprio incômodo. O que sempre me tratou com respeito me olhou nos olhos e disse: Marta. O que sempre me diminuiu me ofereceu um cumprimento murcho, caçando no chão um motivo para existir. O terceiro mais novo parecia alguém que não estudou para a prova certa. Fiquem à vontade, eu disse, e a expressão cansada brincou de ironia dentro de mim. Lara chegou 4 minutos depois. Trazia flores. Claro que trazia flores. Um arranjo claro, cheiroso, caro, desencontrado com a noite. Entregou-me com as 2 mãos e um "Eu quis". "Obrigada", respondi, e passei para a bancada sem colocar água. Meu marido veio logo atrás, paletó no braço como quem dá o luxo de parecer casual. "Vamos ser adultos", ele disse, e eu pensei em quantas vezes ele usou a palavra adulto para justificar covardias. Sentamos ao redor da mesa. Eu na cabeceira, por decisão, não por hábito. As meninas à esquerda, o advogado discretamente ao lado da mais nova, os sócios de frente, Lara ao lado oposto, ele de costas para o corredor da cozinha, a posição que sempre foi minha quando eu precisava levantar para buscar mais pratos. Eu não levantaria naquela noite. "Obrigada por virem", comecei, com a voz que aprende a não tremer, pegando tremor no colo. "Chamei vocês para colocar em ordem os fatos e as consequências. O que foi feito por quem e o que vai ser desfeito por quem." Um sócio coçou a nuca, outro cruzou os braços, Lara segurou o copo de água como quem abraça a boia no mar revolto. "A minha fala tem 3 partes", continuei.
organizando a mesa como organizei a vida por anos. 1. O acontecido. 2. O que é devido. 3. O que vai acontecer a partir de agora. Eu vou ler com vocês as transferências, os contratos e as mensagens que mostram a reorganização societária feita à minha revelia e com intenção de me excluir do patrimônio e das decisões. Abri a pasta, trouxe a planilha impressa para o centro. Aqui, apontei. Aqui e aqui. Remessas para a PJ em nome da Lara, repasses triangulados por 2/3 e estes depósitos... Olhei para minha filha mais velha, que me devolveu o olhar firme. Que começarão a ser devolvidos amanhã cedo com um termo assinado. Ela cooperará integralmente. Ele inclinou o corpo para a frente. Você está transformando um processo de profissionalização em crime, disse, tentando fazer a velha fumaça de palavras confundir incêndios. Ninguém roubou nada. Foi tudo acordado entre sócios. Sócios não retiram metade do casamento por fora. Respondi sem erguer a voz. Sócios não rebaixam a esposa à penetra da própria mesa. Sócios não criam PJs de fachada para lavar patrimônio comum. Sócios não dormem com a suposta consultora. Isso tem nome, vários. Alguns morais, outros penais. O advogado pigarreou de leve, como quem diz, continue. Lara abriu a boca. Eu entrei para somar, disse, a voz tremendo. Eu nunca quis. Você quis, Lara, interrompi, sem crueldade, sem açúcar. Quis e tomou. Não precisa me dizer o que você nunca quis. Me diga, se puder, porque achou que podia. Ela baixou os olhos. O silêncio dela valia mais que qualquer desculpa. O sócio, que sempre foi mais decente, respirou fundo e falou pela primeira vez. Eu deveria ter interferido antes, admitiu, olhando para mim. Eu vi sinais e fui covarde. Eu peço desculpas. Eu quase disse obrigada, mas troquei por... Vamos arrumar então. Desculpa sem ação é só enfeite. E o ouvi responder. Vamos. Eu segui o plano. Enumerei datas, mostrei comprovantes, li e-mails com trechos sublinhados, tracei as setas no papel, sem gritar, sem humilhar. Clareza. Não espetáculo. Quando terminei, sorri triste. Agora, o que é devido, anunciei. Restituição total dos desvios, reintegração da minha participação formal, auditoria externa do último ano, suspensão imediata da PJ da Lara em qualquer contrato com a empresa e acordo de dissolução do casamento com partilha justa. Eu não vou abrir mão do que é meu e não vou permitir que minhas filhas aprendam que calar é a moeda para seguir sentando à mesa. Se for para sentar, será com o próprio nome na cadeira. Ele riu pelo nariz. Você se acha mais forte do que é, disse. Você sempre foi boa com listas e compras, Marta. A empresa é minha desde sempre. Você nunca entendeu de números grandes. A frase velha conhecida veio com a violência de um copo arremessado. Mas eu já não era a mulher que se encolhe. Eu entendo de número suficiente para saber quando vira arma, respondi. E entendo de valor. Valor não é só cifra. Valor é respeito. Valor é o número no contrato. Valor é a mão que segurou a sua quando ninguém mais segurava. Valor é a mulher que você tratou como operária do seu sucesso. Você esqueceu. Eu vim lembrar. Iria retrucar quando minha filha mais velha falou antes. Eu assinei a devolução, disse, levantando um papel. Amanhã cedo eu transfiro tudo de volta. Eu errei e vou reparar. E vou prestar depoimento se for preciso. Ele a olhou como se não reconhecesse o próprio sangue. Você está contra mim? Ela respondeu com uma calma nova. Eu estou com a verdade. A mais nova completou, baixinho, mas firme. Eu também. Eu poderia dizer que ali terminou, mas ainda faltava a última torção do parafuso, aquela que eu intuía desde a madrugada do primeiro mergulho na planilha, e que, por prudência, deixei para confirmar com um advogado e um contador amigo no dia anterior. Antes de encerrarmos, eu disse, abrindo uma segunda pasta, falta tratar de um item que explica o zelo desesperado com a mesa de ontem e com as transferências deste ano. O ar mudou de peso. A empresa que recebeu a maior parte dos adiantamentos não é só da Lara. Continuei. Ela tem um sócio oculto por interposta pessoa, e por isso parte do que saiu de nós voltou para uma conta sua. Ele arregalou os olhos, negou com a cabeça, começou o velho teatro. O advogado colocou sobre a mesa as cópias dos vínculos de CPF com a PJ de fachada e o rastro bancário levantado pelo contador.
Eu virei o papel para os sócios. Eu não vim só com dor, falei. Vim com fatos. Ele não gritou, não daquela vez. Só fechou o punho e apoiou no joelho, como quem segura a perna para não levantar. A máscara caiu mais pelo silêncio do que pela fala. Lara levou a mão à boca. Você disse que... Começou, mas não terminou. Talvez porque soubesse que, no fundo, sabia. O que vai acontecer agora, eu resumiu, é simples como a dignidade. Restituição, auditoria, afastamento, acordo. Sem grito, sem circo, com firmeza. Eu me levantei devagar e a cadeira fez o som exato do lugar voltando a ser meu. Vocês podem me odiar por eu não ter engolido isso. Eu posso até entender. Muitas vezes eu me odiei por não ter engolido mais cedo. Mas eu não me odio hoje. Hoje eu me respeito. Ninguém respondeu por alguns segundos que pareceram longos. O sócio decente assentiu. O outro começou a negociar com o advogado ali mesmo. O mais novo pediu desculpas de novo. Lara enxugou o rosto. Murmurou algo como, vou sair. Sem saber se referia à empresa, à casa, à vida. Ele permaneceu estátua, olhando para algum lugar atrás de mim que não existia. Eu encerrei. A porta está ali, disse, sem rancor, para quem precisar de ar. Eu vou ficar, porque aqui ainda é minha casa, até que eu decida o contrário. Quando o último saiu, a casa respirou fundo. As meninas se jogaram no sofá como quem termina uma maratona, e eu sentei no chão, encostada no rack, para sentir o frio da madeira na pele. O advogado guardou a pasta e me ofereceu um copo d'água. Você esteve impecável, disse. Eu estive viva, respondi. E inteira, pela primeira vez, numa sala em que sempre me quiseram em partes. Na madrugada, depois que as meninas dormiram enroladas num cobertor no sofá, elas insistiram em não me deixar sozinha. Fui à cozinha, servi uma fatia de pão com manteiga e fiquei olhando o relógio redondo sobre a geladeira. Pensei no engajamento que a vida exige da gente. A gente curte, comenta, compartilha, salva e quase nunca salva a si mesma. Sorri de leve com essa ironia besta e lavei o prato. Subi as escadas devagar, parei na porta do quarto de hóspedes e quase bati. Não bati. A conversa com ele viria no tempo do juízo e das assinaturas. Fui ao nosso quarto, ainda nosso por poucos dias. Peguei a mala pequena e comecei a dobrar roupas. Não porque eu pretendesse ir embora naquela noite, mas porque a mão precisa aprender o gesto antes do corpo aceitar a mudança. No bolso interno da mala, encontrei um bilhete antigo da minha filha mais velha. Mãe, eu te amo. Você é meu porto. Sentei na cama e chorei mais um pouco, de um jeito que não enxuga, só lava. Antes de deitar, mandei 2 mensagens. Pro contador. Obrigada pelo extra de hoje. Pra garçonete do restaurante. Você foi gentil comigo naquela noite. Obrigada. Pensei em como a gentileza de desconhecidos sustenta pontes quando os nossos dinamitam as nossas. Apaguei a luz com a decisão que eu precisava ter no corpo. Eu não ia vingar a dor com dor. Eu ia vingar a dor com ordem, com justiça, com vida. E dormi, finalmente, o sono das que apanharam do dia e ainda assim tenho o amanhã pela frente. No dia seguinte, as coisas tomaram o ritmo seco de quem foi chamado a depurar a própria vida. O contador apareceu cedo, com uma pasta surrada e um olhar que mesclava profissionalismo e pena. O advogado trouxe termos prontos, uma sequência de passos para formalizar devoluções, notificações e, se necessário, medidas judiciais temporárias. Eu lia os papéis como quem lê uma receita para não queimar a comida, com atenção, sem pular etapas. Não havia brilho naquelas páginas. Apenas a resolução dura de quem quer remediar o estrago. Pedi à minha filha mais velha que ficasse ao meu lado durante todo o processo de devolução. Ela concordou com uma palavra curta, e eu vi na face dela um encolher de ombros que não era apenas culpa. Era vergonha, claro, mas também o começo de alguma responsabilidade.
Assim que o notário confirmou os procedimentos, fomos ao banco juntos. Caminhamos lado a lado pela rua e eu senti que a cada passo ela aceitava um pouco mais o peso que antes tentava desviar para o colo do pai. Voltamos da agência com os recibos na bolsa. Ela assinou cada documento como um trêmula. Eu a observei e quis, por um instante, voltar no tempo e pegar no lugar daquela caneta. Mas a vida é feita de agora, e o agora exigia dela atitudes. No caminho de volta, ela segurou minha mão sem me olhar. E eu deixei. Não era perdão, era pacto. Chegou a noite do jantar, que eu marquei para trazer tudo à praça pública. Não por espetáculo, como eu disse desde o começo, mas porque esconder seria compactuar. A mesa estava posta com simplicidade, como na última vez. Travessas de cerâmica, guardanapos dobrados, flores brancas no centro. A diferença é que agora a mesa era terreno de verdade e não apenas cenário. Convidados chegaram um a um, alguns com semblante de quem não dormiu direito, outros com a arrogância de quem acredita que o dinheiro cura. Ele apareceu por fim, ajustando a gravata com uma espécie de petulância que me lembrava o homem que uma vez soube ser gentil. Lara entrou com passos contidos, segurando as pontas de um vestido que não podia disfarçar a incerteza. Os sócios sentaram-se, o advogado ao lado e eu, no centro, respirei. Vamos começar, disse eu sem abertura para rodeios. Vou expor tudo novamente para que não haja dúvidas. E depois conversaremos sobre os termos. Quem quiser sair, pode sair agora. Não haverá escândalos desnecessários, apenas procedimentos. Meu marido olhou para mim como quem olha para uma desconhecida que fala a verdade sobre a sua vida. O mesmo homem que me chamava dramatiza engoliu a saliva. Abri a primeira pasta. Planilha A. Repasses para LL Consultoria. Li nomes, valores, datas em voz alta. O som da minha própria palavra batia como um martelo no silêncio da sala. Havia sussurros. Alguém mexeu um pé, outro pigarreou. Eu não ia pontuar humilhação, eu ia pontuar fato. O advogado me ajudou organizando as réplicas jurídicas, mas quem estava lá para ouvir, de verdade, eram as pessoas que conheciam a nossa trajetória, os trabalhadores que confiaram em nós, os pequenos fornecedores que um dia nos deram crédito. Quando cheguei ao trecho onde mostrava um nó entre a PJ da Lara e as contas que triangulavam com a conta dele, o ar ficou mais pesado. Há indícios de lavagem patrimonial, falei de forma clara. Há indícios de apropriação indébita de recursos da sociedade, com desvio para pessoa física e jurídica de terceiros. E, como agravante, vejo que a filha de vocês recebeu valores como consultoria. A sala ficou mais silenciosa. Minha filha abaixou a cabeça, os olhos brilhando, e meu marido travou. Ele tentou intervir com a velha defesa. Isso é só uma reestruturação, Marta, você exagera. Mas o advogado, sereno, apontou textos, datas, transferências. Tudo aquilo, no fim, se alinhava para uma palavra que dita fazia eco. Responsabilidade. Lara chorou, não lágrimas redentoras, lágrimas de quem viu o castelo de cartas ruir e com ele as vantagens. Eu não queria, eu não sabia que... Ela disse tropeçando nas palavras como alguém tropeça em degraus desconhecidos. Eu a observei com uma sensação estranha, raiva temperada com misericórdia. Não perdoava, não naquele instante, mas havia algo patético em alguém que confundiu intimidade com direito. Meu marido levantou e saiu da sala de forma abrupta. O som da porta batendo foi como o ponto final que ele sempre desejou pôr na nossa história. Fiquei calma. Eu não tinha pressa de correr atrás da porta. Queria que o silêncio falasse por mim. Ele voltou alguns minutos depois, com a página do jornal eletrônico aberta em uma rede social. Uma mensagem anônima havia começado a circular com trechos do que eu apresentara. Alguém vazara. O pânico em seus olhos era novo. Vazar é crime, disse o advogado com a face dura. E isso não ajuda. Se alguém vazou, vamos identificar. Eu sabia quem vazaria.
Sabia quem no grupo patrocinaria a versão que me colocaria como a louca Sansugi, mas não me abalei pelo pequeno vazamento midiático. Quem me interessava era o agora jurídico, o agora público. O que iria se desenrolar fora daquela mesa, nas repartições, seria um outro capítulo. Eu apenas mantive o roteiro: devolução, ressarcimento, afastamento de contratos. No meio daquele processo, um imprevisto surgiu e mudou a curva da noite. A mais velha levantou e, em vez de chorar, pegou o celular com a mão firme e fez uma chamada. A pessoa atendeu. Ela falava baixo, mas o suficiente para que os presentes ouvissem. É com você. Sim, agora. Pode confirmar. Diga que devolvo. Ela desligou e olhou para todos. Eu confirmei para o banco a transferência de retorno e pedi o bloqueio dos pagamentos futuros. Pedi também auditoria interna. Eu quero que isso acabe. A firmeza na voz dela tinha gosto de coisa curtida. Havia reparo e vontade de limpar. E ali, naquele gesto, meu coração se abriu como porta que se arrepende de ter trancado. O que veio depois foi uma sucessão de encaminhamentos técnicos. Ao advogado, coube notificar formalmente a empresa de LL, requisitar a cooperação do banco para a identificação das contas interpostas, protocolar pedido de auditoria externa e propor um termo de compromisso com cronograma de restituição. Eu lia os termos em voz alta e sentia que, com cada palavra, a natureza da noite mudava, de encontro de família para a sessão de justiça privada. Eram medidas que eu jamais imaginaria ter que empenhar contra quem dormira no mesmo colchão, mas a vida nos empurra para atos que não pertencem ao nosso caráter, e sim à nossa necessidade de sobreviver com nome limpo. Quando a última cláusula foi lida e os sócios assinaram o documento de intenção de colaborar, a sala exalou um cansaço coletivo. Alguns deixaram o lugar com passos lentos, outros com a cabeça baixa. Eu agradeci em voz baixa e propus que cada um deixasse um contato para a auditoria. Lara saiu primeiro, sem encarar. Ele foi o último. Parou à porta, olhou para mim como se procurasse uma brecha onde antes havia só chão. Eu errei, disse ele numa voz quebrada. Eu fui ambicioso. Aquilo soou pequeno. Ambição reduzida à palavra simples, mas era uma confissão. Eu disse: a ambição não te dá o direito de me apagar. Ele mexeu os lábios e nada disse mais. Naquela semana, o assunto entrou como pedra nas engrenagens da cidade. Pessoas que antes nos cumprimentavam com sorrisos curtos, agora murmuravam entre si. Fornecedores vieram pedir garantias. Funcionários perguntavam em voz baixa se haveria demissões. Eu senti o peso de minhas escolhas. Eu iniciara o processo que poderia destruir o negócio que criamos, mas também pensei no que a omissão traria. Entre ser conivente e ser justa, escolhi justiça. O episódio me marcou especialmente. Um dos homens que fora nosso primeiro sócio, um senhor com as mãos gastas por ferramentas e olheiras de coragem, apareceu na minha casa na manhã seguinte com uma sacola de pão e 2 ovos. Vim trazer comida e dizer que acompanho você, disse de forma simples, porque quando a prosperidade bate, é fácil esquecer quem ajudou. Quando o chão treme, a gente vê quem fica. Ele me abraçou com força e eu chorei. Aquela carícia tinha mais verdade do que qualquer contrato assinado. Enquanto os rumos legais se desenrolavam, minha cabeça não parava. A cada documento que chegava, eu os lia com cuidado e fazia anotações. À noite, quando voltava para casa, costumava sentar na cozinha e olhar a geladeira como quem espera um sinal. A rotina se manteve estranha. Eu ia ao trabalho, ao cartório, ao banco. E à noite, eu lia recados, respondia e-mails. As meninas estudavam, faziam provas e, mesmo assim, dividiam comigo suas pequenas vitórias. A mais nova tirou uma nota boa em matemática e a mais velha, em algum curso online, conseguiu uma certificação. Eu celebrava cada pequena notícia como se fosse um troféu conquistado em campo minado. Passaram-se 3 semanas, desde o primeiro jantar.
As transferências haviam sido iniciadas a partir da conta da minha filha e já se podia ver parte do dinheiro retornando. O contador me enviou relatórios semanais com números que ainda não fechavam, mas que apontavam para o começo de reparação. A PJ da Lara teve contratos suspensos até auditoria. O banco cooperou, bloqueando algumas movimentações. No plano pessoal, o advogado e eu trabalhamos no termo de dissolução amigável, com cláusulas que garantiriam minha subsistência e a segurança das meninas. Não busquei humilhar, busquei restabelecer dignidade e proteção. E então, quando a poeira parecia baixar um pouco, veio a resposta inesperada de quem eu pensava que já tinha visto tudo. Uma carta. Uma folha simples, sem envelope chamativo, cheia de caligrafia minha antiga, escrita por ele muitos anos atrás, encontrada entre documentos que eu pedi ao advogado para analisar. Era um rascunho de contrato social da empresa de quando começamos. No rodapé, um bilhete manuscrito, quase ilegível pela tinta gasta. Para Marta, sem você, nada faria sentido. Aquilo, tão simples e romântico há tanto tempo, veio como um punhal acompanhado de nostalgia. Me fez lembrar que antes da traição havia amor, ou pelo menos a lembrança daquilo que acreditamos amor. Foi uma facada agridoce, doeu, mas também trouxe clareza. Eu não precisava de vingança que fosse vazia. Eu precisava de uma vida que fosse minha. Numa noite, depois de fechar mais um ofício no cartório, sentei com as 2 filhas e pus uma música lenta. Ficamos em silêncio por um tempo, as 3 embaladas por uma canção que só tocava para nós. Eu disse, vai doer, mas vai passar. A mais velha me olhou e falou com uma sinceridade que me quebrou em pedaços e remendou na mesma medida. Mãe, eu errei. Obrigada por me deixar consertar. A mais nova, com uma cara enfiada entre meus braços, murmurou, a gente vai ficar bem. E eu acreditei. A verdade, por mais dura que seja, tem esse efeito milagroso. Fere e cura com o mesmo movimento. Aos poucos, as conversas da vizinhança mudaram de tom. A imprensa, que tentara sensacionalizar, percebeu que havia fatos e documentos além do ruído e deixou de perseguir o escândalo. O que restou, e o que eu quis, foi o trabalho de recompor. Contas acertadas, contratos limpos, o resgate de uma reputação que custaria mais trabalho do que dinheiro. Eu dormia com um peso nas costas, mas com a leveza de quem escolheu não mentir para si mesma. Na madrugada, quando o mundo silencia, eu anotava no caderno as coisas que queria fazer quando tudo terminasse. Uma viagem curta, aulas de francês, pintar a parede da sala de um tom que eu sempre quis. Sonhos rasos e simples, como quem pede pouco para recomeçar. Houve, claro, noites de recaída. Dias em que eu abri uma gaveta e vi uma foto antiga e o gosto amargo vinha de novo. Mas havia também manhãs em que a xícara de café parecia prometer futuro. A justiça tomou seu caminho administrativo e civil, e aquilo que eu mais temia, perder a casa, perder as filhas, perder o peito onde me deitava, foi pouco a pouco se reafirmando em outra forma. Eu não me transformei num monstro vingativo. Eu me transformei numa mulher que voltou a medir o próprio valor sem pedir permissão. E assim, quando a proposta final de acordo foi elaborada, eu a li, calmamente. Havia cláusulas severas para ele, garantias para mim e uma condição que decidi inserir. Obrigada à transparência para com as filhas, pelo menos por 1 ano. Acesso a extratos perante auditoria. Não queria prender ninguém num pátio de humilhação eterna, mas queria que ninguém pudesse tramar sozinha contra o futuro dos nossos nomes. Ele releu as cláusulas e assinou com a expressão sem brilho de quem aprende que a ambição tem preço. Lara assinou também uma cláusula de não concorrência por 2 anos. Minha filha assinou um documento de retratação pública e compromisso de reparar. Eu a beijei na testa e senti um desmancho suave. Cura
em processo. Na manhã que seguiu a assinatura, fui à janela da cozinha, olhei o céu e deixei um suspiro longo sair. Era menos alívio e mais um começo. As meninas arrumavam suas mochilas. A vida recomeçava, ainda com feridas, mas com planos. Eu peguei a mala que eu havia começado a arrumar dias antes, não para fugir, mas para me lembrar que eu poderia ir se quisesse. E a deixei aberta, ali, como metáfora de possibilidades. Havia ainda passos a dar. A mudança do registro da empresa, a regularização patrimonial, o período de adaptação. Mas havia também espaço para um novo jeito de existir. E no meio desse maranhado de papéis, de noites mal dormidas e de café frio, eu percebi algo que ninguém poderia me tirar. Eu havia recuperado minha voz. Ela estava áspera, marcada por lágrimas e por decisões, mas era minha. E pela primeira vez em muito tempo, eu não tivera medo de usá-la. Naquela manhã em que acordei com a mala ainda aberta no canto do quarto, percebi que alguma coisa dentro de mim tinha mudado de forma definitiva. Não era apenas a certeza de que o casamento tinha acabado. Era a sensação de que eu havia recuperado o meu próprio centro. Passei anos vivendo ao redor de um eixo que não era meu, orbitando em torno de alguém que sugava minhas forças e me deixava sempre em segundo plano. Agora, de repente, o eixo estava aqui, no meu peito, pulsando forte, me lembrando que a vida que viria seria de outra natureza. Preparei café para mim e para as meninas. A mais nova desceu primeiro, com um sorriso tímido, ainda com os olhos marcados de noites pesadas. Abraçou minha cintura e murmurou: "Mãe, hoje eu sonhei que a gente morava em outra casa, mas que era só nossa, pequena, mas feliz." Eu senti os olhos marejarem e respondi: "Filha, quem sabe esse sonho não vira realidade, filha? Às vezes a felicidade não precisa de mansão, precisa só de paz." Ela sorriu, e aquele sorriso foi combustível para o meu dia. A mais velha desceu depois. Estava diferente. Não era apenas o jeito de andar ou de falar. Havia nela uma leveza estranha, como se tivesse deixado uma pedra enorme pelo caminho. "Mãe", disse, olhando nos meus olhos, "eu vou consertar o que fiz. Não sei quanto tempo vai levar, mas eu vou. Obrigada por não desistir de mim." Eu segurei as mãos dela e respondi: "Filha, eu só quero que você aprenda. Eu só quero que você saiba escolher o certo mesmo quando é difícil." Naquele instante, entendi que minha função como mãe estava se cumprindo de uma forma dolorida, mas verdadeira. Eu não podia proteger minhas filhas de todos os erros, mas podia ensiná-las a reparar, a assumir responsabilidades, a levantar de novo depois da queda. Os dias que se seguiram foram marcados por reuniões, papéis, advogados e contadores. A cada documento assinado, uma camada de mim se desprendia daquele passado de silêncio. Não era fácil, não era leve, mas era libertador. A empresa, agora sob auditoria, estava começando a ser saneada. Os sócios se mantinham quietos, envergonhados, tentando mostrar colaboração tardia. Lara desapareceu da nossa rotina. Soube por terceiros que ela havia se mudado para longe, tentando reconstruir a vida sem os olhares que a acusavam. Meu marido, ainda estranho chamá-lo assim, mesmo agora, se isolava. Não tentou mais me enfrentar diretamente. Entendi que para ele o jogo havia acabado, restava apenas calcular perdas. Eu não sentia ódio. O ódio queimei no fogo do confronto. O que restava era a indiferença e, em alguns momentos, uma melancolia pelo homem que ele foi no início. Pelo bilhete antigo que dizia: "Sem você, nada faria sentido." Aquilo me lembrava que nem sempre fomos guerra, mas me ensinava também que amor sem respeito é só armadilha. Um mês depois, reuni coragem para ir até a empresa. Não queria apenas delegar tudo a advogados. Queria andar pelos corredores que ajudei a construir. Queria olhar nos olhos dos funcionários. Queria mostrar que eu não tinha desistido. Vesti uma roupa simples, mas firme. Calça preta, camisa clara, cabelo preso. Quando entrei, senti os olhares me acompanhando. Alguns abaixaram a cabeça,
Outros sorriram discretos. Havia respeito. Havia também compaixão. Uma funcionária antiga, Dona Célia, veio correndo me abraçar. Marta, que bom ver você aqui. A empresa sem você parecia sem alma. Aquilo foi bálsamo. Eu respirei fundo e respondi: eu não vou deixar que apaguem o que construímos. Vocês merecem dignidade e eu também. Passei sala por sala, cumprimentando, perguntando, ouvindo. Percebi como minha ausência havia deixado marcas, como pequenos detalhes do dia a dia tinham se perdido sem o meu cuidado. Foi dolorido, mas também fortalecedor. Era como voltar para uma casa antiga que precisasse de reforma. Havia rachaduras, mas ainda havia alicerce. Na reunião final com os gerentes, falei com firmeza. Eu sei que todos aqui ouviram coisas, leram notícias, ficaram inseguros. Mas saibam, a verdade já está vindo à tona e eu estou de volta para garantir que nada será escondido. Eu não posso apagar o que aconteceu, mas posso garantir que daqui em diante será diferente. Vi lágrimas discretas nos olhos de alguns. Vi esperança. E aquilo me encheu de propósito. Enquanto isso, em casa, eu e as meninas começamos a criar novas rotinas. Jantávamos juntas quase todas as noites, mesmo quando o dia era corrido. Eu as ensinava receitas antigas da minha mãe e elas me ensinavam músicas novas. Criamos um hábito de escrever 3 coisas boas do dia em pequenos papéis e guardar num pote de vidro. À noite, antes de dormir, abríamos alguns e líamos em voz alta. Pequenas vitórias. Hoje sorri no meio da aula. Hoje o café da mamãe ficou perfeito. Hoje eu consegui terminar meu trabalho sem chorar. Eram bobagens para quem vê de fora, mas para nós eram pilares. Minha filha mais velha, em especial, estava se transformando. Procurou um emprego temporário para se sustentar sozinha, recusou o dinheiro fácil, cortou gastos. Vi nela um esforço real de se redimir. Um dia me disse: mãe, eu quero ser exemplo para minha irmã, não peso. Eu sei que errei, mas eu posso mudar. Eu a abracei e respondi: o erro não te define. O que te define é o que você faz depois dele. Claro que houve momentos de recaída emocional. Algumas noites, quando a casa dormia, eu me sentava na varanda e deixava as lágrimas caírem. Chorava pelo tempo perdido, pelas humilhações engolidas, pelo amor que se transformou em cinzas. Chorava pela ingenuidade que me fez confiar demais. Mas também chorava de alívio, porque finalmente eu tinha saído da sombra. Finalmente eu tinha recuperado meu nome, minha voz, meu espaço. E nessas noites eu pensava em todas as mulheres que vivem histórias parecidas. Mulheres que seguram o mundo nos ombros e são descartadas como se fossem invisíveis. Pensava em como somos ensinadas a calar para manter a paz. Mas como esse silêncio é, na verdade, um veneno que nos mata devagar. Eu não queria mais calar. Eu queria ser a voz que diz: basta. Um dia, minha filha mais nova me perguntou: mãe, você ainda acredita no amor? A pergunta me atravessou. Eu respirei fundo e respondi: acredito sim. Mas aprendi que amor não basta. Precisa ter respeito, precisa ter verdade. Sem isso não é amor, é prisão. Ela pensou por um instante e disse: então eu quero um amor com chave. A chave é o respeito. Eu sorri. Isso mesmo, filha. Nunca aceite menos que isso. Aos poucos, comecei a fazer planos pequenos só para mim. Retomei a pintura que havia deixado de lado por anos. Passei a caminhar no fim da tarde ouvindo músicas antigas. Planejei uma viagem curta com as meninas para o fim do ano, apenas nós 3, sem agenda, sem compromissos, só para respirar. E percebi que recomeçar não era luxo, era necessidade. Se você ainda está comigo nessa história, deixa eu falar com você de coração. Se algum dia você já sentiu que sua vida foi arrancada das suas mãos, não se esqueça de que você pode pegar de volta.
É difícil, dói, custa lágrimas, mas é possível. Se essa história toca você, curte esse vídeo, se inscreve no canal e me conta nos comentários. Você já teve que recomeçar depois de uma queda? Eu leio cada palavra, porque elas me fazem sentir que não estou sozinha. Os meses se passaram, o processo legal avançava, as devoluções eram feitas, a auditoria confirmava os desvios e responsabilizava quem precisava. Eu, por dentro, já não carregava a angústia de antes. Aprendi a caminhar mais ereta, a olhar no espelho sem desviar. Minha voz, antes engasgada, agora saía firme até nas pequenas coisas. Pedir um desconto na feira, dizer não a convites que não me interessavam, escolher sozinha o que fazer no fim de semana. Um dia, recebi a notícia de que o acordo final havia sido homologado. A partilha justa estava garantida, a empresa saneada, o nome limpo. Quando assinei o último documento, senti como se estivesse assinando minha própria certidão de renascimento. Voltei para casa e, pela primeira vez em muito tempo, preparei um jantar só para celebrar. Coloquei a mesa com carinho, acendi velas, cozinhei o prato preferido das meninas. Quando nos sentamos, disse: "Hoje brindamos à liberdade. Hoje brindamos ao recomeço." E nós três erguemos as taças. Elas de suco, eu de vinho, e sorrimos. Naquele momento, entendi que vingança não era o que eu queria. O que eu queria era justiça, era dignidade, era paz. E isso eu tinha conquistado. Olhei para minhas filhas e percebi que a herança que eu deixaria não seria dinheiro nem patrimônio. Seria coragem. Seria a prova de que uma mulher pode se levantar, mesmo depois de ser derrubada tantas vezes. E naquele brinde, eu disse a mim mesma em silêncio: "Marta, você voltou a existir." Naquela noite do brinde, depois que as meninas foram dormir, fiquei sozinha na cozinha com as velas ainda acesas. O silêncio parecia diferente. Não era o silêncio pesado de meses atrás, mas um silêncio limpo, quase acolhedor. Lavei os pratos devagar, como quem faz um ritual de encerramento, e cada prato que eu enxugava era como uma página virada. Coloquei as louças no armário, apaguei as velas e deixei a mesa arrumada, pronta para um amanhã que, pela primeira vez em muito tempo, não me assustava. Sentei-me na varanda com uma xícara de chá e fiquei olhando para o céu escuro. As estrelas piscavam tímidas e eu pensei em como durante anos eu não tinha coragem de olhar para cima. Sempre olhava para baixo, para o chão, para as contas, para as tarefas, para os problemas. Agora, finalmente, eu ousava levantar o rosto. Senti uma lágrima escorrer, mas dessa vez não era de dor, era de gratidão. Eu estava viva. Eu tinha sobrevivido. Nos dias seguintes, percebi que a vida tinha mesmo outra textura. Acordava com menos peso, respirava mais fundo, conseguia até sorrir sozinha diante do espelho. Comecei a pintar as paredes da sala com as meninas, escolhemos um tom mais claro, quase creme, para trazer leveza. Ríamos, sujávamos as mãos de tinta, brigávamos pela escada. Era como se estivéssemos redesenhando a casa, mas, acima de tudo, redesenhando a nossa história. Decidi também arrumar o jardim da frente. Comprei flores simples, plantei em fileiras, e cada muda que eu colocava na terra era como um pedaço de mim que renascia. A vizinha, curiosa, parou e disse: "Marta, sua casa está diferente. Parece mais viva." Eu sorri e respondi: "É porque agora quem mora aqui também está." Meu ex-marido, por outro lado, tornou-se apenas uma sombra distante. Ele cumpria as obrigações do acordo, devolvia o que devia, mas já não fazia parte do meu mundo. Algumas vezes nos encontrávamos em audiências ou assinaturas, e eu percebia nele um homem encolhido, sem brilho, sem força. Não havia vingança no meu olhar, apenas constatação. Ele escolheu o caminho que escolheu e agora vivia com as consequências. Um dia ele tentou me ligar.
Hesitei em atender, mas acabei atendendo. Marta, disse ele, a voz cansada, eu queria pedir desculpa, de verdade. Eu sei que não tenho perdão, mas precisava dizer. Eu respirei fundo e respondi. Eu já não guardo ódio, mas não confunda isso com perdão. Perdão é escolha, e eu ainda não escolhi. O que posso te dar é a certeza de que nunca mais terá poder sobre mim. Ele ficou em silêncio. Depois disse apenas, espero que você seja feliz. E desligou. Fechei os olhos e senti um alívio estranho. Não porque ele pediu desculpa, mas porque percebi que eu já não precisava disso. A felicidade que eu buscava nunca dependeria dele. As meninas, pouco a pouco, também iam cicatrizando. A mais nova voltou a sorrir com mais frequência, a estudar com mais ânimo, a planejar o futuro sem medo. A mais velha, firme em sua promessa de reparar, trabalhava duro em um estágio e vinha para casa exausta, mas feliz por saber que estava construindo com as próprias mãos. Uma noite entrou no meu quarto e disse, Mãe, obrigada por não desistir de mim. Eu teria me perdido para sempre se você tivesse me virado as costas. Eu abracei forte e respondi, Mãe, não desiste. A gente pode se decepcionar, pode chorar, pode até querer se afastar, mas desistir não está no nosso sangue. Com o tempo, fui entendendo que minha história não era só minha. Era de muitas mulheres que vivem caladas, engolindo traições, humilhações, abandonos. Muitas ficam em silêncio a vida toda, acreditando que não têm escolha. Eu também acreditei nisso por anos, mas quando finalmente quebrei o silêncio, percebi que havia força em mim que eu desconhecia. Resolvi então escrever. Comecei um diário, depois textos mais longos, como se quisesse registrar cada pedaço da minha jornada. Escrevia para mim, mas também para outras mulheres que talvez um dia lessem e percebessem que não estavam sozinhas. Escrevia sobre dor, sobre coragem, sobre justiça, sobre recomeço. E em cada página eu me reconstruía um pouco mais. Um ano depois, a vida estava irreconhecível. A empresa seguia em frente, limpa e transparente. Eu não voltei para lá como sócia ativa. Escolhi outro caminho. Investi em cursos, me dediquei à arte. Abri um pequeno ateliê em casa onde vendia minhas pinturas. Não era o dinheiro que movia, era a liberdade de criar. As meninas floresciam. A mais nova entrou na faculdade que sempre sonhou. A mais velha se consolidou no emprego e começou a planejar a própria vida com responsabilidade. Eu via nelas o reflexo da força que, de alguma forma, consegui passar. E eu estava diferente. Não era mais a Marta apagada, submissa, invisível. Era uma Marta inteira, firme, consciente do próprio valor. E embora ainda houvesse cicatrizes, elas não me envergonhavam, eram prova da minha sobrevivência. Uma noite, estávamos as 3 jantando, quando a mais nova perguntou, Mãe, se você pudesse voltar no tempo, faria algo diferente? Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Depois respondi, talvez eu tivesse me imposto antes, talvez tenha falado mais cedo, mas, ao mesmo tempo, se eu não tivesse passado por tudo isso, não teria aprendido a força que eu tenho. Então, filha, eu não mudaria nada, porque tudo isso me trouxe até aqui, e eu gosto de quem eu sou hoje. Ela sorriu. A mais velha completou. Então, no fim, você venceu. Eu pensei e respondi. Não sei se é sobre vencer. Acho que é sobre sobreviver e se reencontrar. E isso sim, eu consegui. Se você ainda está comigo até aqui, eu quero te pedir mais uma vez. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e me conta nos comentários de onde você me acompanha.
Suas palavras são companhia para mim. São prova de que minha voz ecoa além dessas paredes. E se essa história te ajudou de alguma forma, compartilha. Pode ser que outra mulher, em algum lugar, esteja precisando ouvir exatamente isso para criar coragem. Hoje, quando olho para trás, não vejo apenas dor. Vejo também coragem. Vejo a mulher que suportou, que caiu, que chorou, mas que levantou com mais força do que imaginava. Vejo a mãe que não desistiu das filhas, mesmo quando uma delas escolheu o caminho errado. Vejo a mulher que não permitiu ser apagada, que recuperou a própria vida. E, acima de tudo, vejo que a verdadeira vitória não está em destruir quem nos destruiu, mas em reconstruir quem nós somos. Eu sou Marta, tenho 49 anos, e essa é a minha história. A história de como fui humilhada, traída, esquecida. Mas também a história de como eu escolhi não me calar, como eu decidi lutar, como eu descobri que nunca é tarde para renascer. E se um dia alguém perguntar quem eu sou, eu não vou responder com o nome de marido nenhum, nem com a sombra de uma traição. Vou responder com orgulho. Eu sou Marta e voltei a existir.